A Susana e a Ariela estão curtindo o fim de semana com as filhas. A Susana levou a dela para a praia, mas um tornado enorme se aproxima e ela não para de fazer selfies. A Ariela colocou a dela dentro de uma banheira e está distraída com selfies, sem prestar atenção à criança. Qual mãe não está cuidando bem da filha? A Susana. A filha está exposta a um fenômeno meteorológico em pleno mar, enquanto a Ariela pode se abaixar e tirar a filha da água, caso alguma coisa ruim aconteça. A Olivia e a Bárbara estão grávidas e querem se divertir um pouco antes de dar à luz. A Olivia foi para uma sessão de acupuntura, enquanto a Bárbara foi fazer esqui aquático. Quem deve repensar suas ações? A Bárbara, claro. A acupuntura é segura durante a gravidez, mas esqui aquático é um esporte muito perigoso. A Márcia e o Ricardo estão viajando em uma moto e o amigo deles, o Charles, está pilotando sozinho. Um dos motociclistas está cometendo um grande erro. Você sabe dizer quem? O Ricardo. É mais perigoso andar de moto com os olhos vendados do que sem um capacete. A Valéria e a Nicole precisam cortar alguns galhos de uma árvore. As duas subiram no mesmo galho e começaram a cortar a madeira. Uma delas não está usando sua inteligência. Quem? A Valéria. Ela está cortando a parte do galho onde as duas estão sentadas, enquanto a Nicole está cortando a ponta do galho. O José e a Amanda eram casados, e ambos especialistas em computação. Uma noite, acessaram o sistema de um banco e roubaram dinheiro de todas as contas dos clientes. Que coisa feia, hein? Depois disso, sacaram o dinheiro e pegaram um voo para uma pequena vila. Compraram todas as casas do bairro e pediram para os moradores ficarem em um hotel grande da área. Quando os policiais chegaram, revistaram todas as casas, mas não conseguiram encontrar o dinheiro que o casal tinha roubado. Por quê? Você tem 7 segundos para descobrir. O casal escondeu dinheiro no hotel e usou as casas só como distração. O policial Jonas foi chamado a um pequeno hotel para investigar o misterioso desaparecimento de algumas joias. A Emília havia feito check-in na noite anterior e colocou todos os seus diamantes caros dentro do cofre do quarto. Mas quando voltou do almoço, no dia seguinte, as joias haviam sumido. Surpresa! O Jonas tinha 3 suspeitos. A recepcionista diz que se ausentou do balcão para almoçar. A camareira diz que outro hóspede havia feito check-out mais cedo naquele dia e que estava limpando o quarto dele. A Susana, outra hóspede do hotel, diz que tinha acabado de acordar. Ela tinha dormido a manhã toda, pois tinha passado a noite em uma festa. Uma delas está mentindo. Quem será? É a Susana. Ela disse que tinha acabado de acordar, mas a camareira já tinha arrumado a cama do quarto dela. Conta outra, Susana. A Ruth ligou para a polícia para dizer que alguém tinha roubado um troféu caro do seu marido. Ela estava lavando o cabelo no chuveiro quando ouviu passos no andar de baixo. Aí, desceu para ver o que estava acontecendo e deu falta do troféu. A detetive soube na hora que a Ruth estava mentindo. Como ela descobriu? Não dá para ouvir os passos de alguém enquanto se lava os cabelos no banho, a menos que o ladrão pise tão forte quanto o Shrek. A Ana estava gripada e ficou de cama durante 3 dias. Uma tarde, a mãe dela foi visitá-la, mas ao entrar no quarto, viu que a filha não estava mais lá. Então ligou imediatamente para a polícia e os detetives tinham 3 suspeitos principais: o Chris, a Joyce e o Marcos. Eles eram colegas de quarto da Ana e disseram que tinham saído de casa e passado a noite toda fora. Quando os detetives checaram os carros deles, descobriram imediatamente quem estava mentindo. E você, sabe quem é? 7 segundos para pensar. Foi o Chris. O carro dele estava estacionado muito perto da parede e o da Ana estava parado ao lado do dele. Como ela ficou sem sair de casa durante 3 dias, isso quer dizer que ele também não saiu. Na manhã de sábado, a polícia recebeu uma denúncia de que alguém tinha levado todas as joias do cofre do banco.
A delegada Diana pegou o caso e, assim que entrou no banco, pediu para ver as imagens de segurança. Coincidentemente, elas não estavam funcionando e ela soube que o ladrão era um dos funcionários. A delegada foi até o segurança, o operador de caixa e o analista e lhes pediu para abrirem as gavetas de seus escritórios. Thomas, o segurança, tinha as chaves dos cofres para deixar os visitantes entrarem. Marcos, o operador de caixa, tinha um par de luvas para pegar no dinheiro. Tom, o analista, tinha uma chave mestra em sua gaveta e abriu o cofre porque precisou de alguns documentos que estavam lá. A delegada matou a charada na hora. Quem será que roubou as joias? Foi o analista Tom. O cofre estava cheio de joias, não de documentos. Era uma manhã chuvosa de domingo, e a Jane, que era a camareira do príncipe, entrou no quarto dele para fazer a limpeza. Porém, viu que o monarca não estava lá, e havia provas de que alguma coisa tinha acontecido. Vasos quebrados, bebidas derramadas e fita adesiva no chão. A Jane ligou para a polícia imediatamente e eles interrogaram todos do local. O mordomo disse que estava limpando o carro para levar o príncipe para fazer compras. A Jane disse que ligou para a polícia assim que entrou no quarto. O jardineiro diz que nem entrou na casa naquele dia, pois estava regando as plantas no jardim. Você consegue ajudar a polícia a elucidar esse caso? 7 segundos. Foi o jardineiro, claro. Estava chovendo, então por que ele precisaria regar as plantas? Você está em uma ilha deserta, faminto. Ao se deparar com um arbusto cheio de frutinhas, come algumas, mas começa a passar mal. Um morador local... Ei, mas a ilha não era deserta? Diz que melancia ou uva neutralizam o veneno das frutinhas, mas que comer maçã ou cenoura só vai piorar as coisas. À sua frente tem tomates, repolho, laranjas. Qual deles você come? Os tomates, assim como as melancias e as uvas, também crescem em videiras, diferentemente do resto. Você está perdido no deserto com apenas uma garrafa de água, mas não tem ideia de onde fica a fonte mais próxima. O que faz? Cobre seu corpo com a mochila para não suar muito. Caminha o mais rápido possível para encontrar água. Procura por uma sombra e descansa. A melhor opção é a última. Quando a noite chegar, você pode voltar a caminhar para procurar ajuda. Enquanto você turistava por uma cidade, um vulcão entrou em erupção ali perto. Ele ainda não está cuspindo lava, só uma fumaça preta e espessa. Você vê 3 opções de abrigo. Qual delas escolherá? Um farol, que está a poucos metros de distância. Um porão. Um carro à sua frente. Vá para o porão e feche a porta atrás de si. A fumaça se espalha rápido e pode chegar ao ponto mais alto do farol. São 3 da tarde, você está andando no meio de um deserto quando se depara com uma torre alta, onde vive um cientista maluco. Ele diz que se quiser sair dali vivo, você terá que calcular a altura da torre dele. O que usa para isso? Galhos de árvore caídos no chão? Sua sombra? Seu relógio? Sua sombra. Como você sabe sua altura, pode calcular quantas vezes sua sombra se encaixa na sombra da torre. Você está em um parque aquático e foi capturado por um super vilão. Ele o leva para o ponto mais alto e lhe mostra 3 tobogãs. Um laranja, um verde e um amarelo. Um leva a uma piscina cheia de ácido. O outro para um paraíso tropical. E o último para um vulcão cheio de lava. Então o supervilão diz: em um mundo paralelo, o tobogã roxo leva para a liberdade. Qual deles você escolhe? O amarelo. A cor amarela é a oposta da roxa. Um cientista precisava de voluntários para seus experimentos. 2 amigos, o Walter e o Osmar,
concordaram em participar dos testes. Eles precisavam de dinheiro, e a promessa era de que os experimentos seriam totalmente inofensivos. Sei. Mas logo depois que chegaram ao laboratório, descobriram que era uma armadilha. Na realidade, o cientista planejava testar as reações dos voluntários a diferentes venenos. Ele separou os dois amigos e os trancou em salas diferentes. A única maneira de escapar era fazendo isso juntos. Infelizmente, o cientista foi extremamente cauteloso. Walter e Osmar não se viam. Um deles poderia usar o banheiro somente à noite e o outro apenas pela manhã. E mesmo assim, em alguns dias, os dois conseguiram fugir. Como eles fizeram isso? Você tem 8 segundos para descobrir. Os amigos escreveram mensagens um para o outro no espelho embaçado do banheiro usando os dedos. Mais tarde, conseguiram ler as mensagens respirando no espelho. A Camila estava em um luxuoso cruzeiro de iate pelo Mediterrâneo. Uma manhã, acordou e descobriu que todos os seus valiosos anéis haviam sido roubados. Ela correu até o capitão e lhe pediu para encontrar suas joias. Ele questionou a tripulação e os convidados e encontrou 3 suspeitos. Mateus, o marinheiro, disse ao capitão que estava muito ocupado recarregando o equipamento de mergulho para o mergulho matinal. André, o cozinheiro, garantiu que estava montando o cardápio para a semana seguinte e que não prestou atenção em nada do que estava acontecendo por lá. Estela, outra passageira, afirmou que estava exausta depois de mergulhar no dia anterior. Ela foi para a cama e não acordou até que o capitão veio interrogá-la. Depois de pensar por alguns minutos e olhar em volta, ele percebeu quem havia pegado as joias. Você consegue descobrir também? Foi o Mateus. Ele alegou que estava recarregando o equipamento de mergulho, mas os tanques de oxigênio ainda estavam zerados. O Marcos, que é CEO da sua própria empresa, foi trabalhar e ligou o computador. Em alguns minutos, pulou da cadeira, pegou o telefone e ligou para seu amigo Lucas, um detetive da polícia. Quando o homem chegou, Marcos disse que todos os dados relacionados a um negócio super importante haviam sido apagados do computador. 3 pessoas tinham chegado perto e Lucas questionou todas. Renata, a contadora, disse ao detetive que o computador tinha travado e que apenas pressionou várias teclas no teclado e tudo começou a funcionar normalmente novamente. Luan, o especialista em TI, afirmou que só havia atualizado o antivírus e não havia tocado em mais nada. Evelyn, a secretária, garantiu que estava com o Luan e que a única coisa que fez foi reiniciar o computador. Lucas tirou impressões digitais do computador e ao redor dele, e assim descobriu. Em pouco tempo já sabia quem havia excluído os arquivos. Você consegue descobrir isso? Não havia impressões digitais no teclado. Isso significa que a Renata mentiu. Era julho e estava incrivelmente frio na cidade, fazendo temperaturas bem abaixo de 0. Todas as estradas estavam cobertas de gelo e neve. Um dia, um homem chamou a polícia para comunicar um acidente de carro. O policial chegou e estava prestes a iniciar o interrogatório quando teve um acesso de tosse. O motorista abriu o carro e lhe deu uma garrafa de água. Depois de melhorar um pouco, o policial começou a fazer suas perguntas. Eu estacionei o carro perto de casa ontem à noite e, quando voltei hoje, o capô estava todo danificado. O homem explicou. Eu sei que meu vizinho estava limpando o telhado. Tenho certeza que ele derrubou gelo no meu veículo e o danificou. Quero registrar uma ocorrência. O vizinho que ouviu a conversa argumentou. Eu limpei o telhado hoje de manhã, mas seu carro não estava aqui quando eu estava fazendo isso. O policial descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você? Também conseguiu descobrir? O dono do carro estava conspirando contra o vizinho. Se o automóvel dele estivesse fora a noite toda, a água da garrafa estaria congelada. O Luiz chamou a polícia porque estava preocupado com seu amigo Fábio. Ele disse: o Fábio voltou recentemente do Chile e tem se comportado de maneira estranha desde então. Acabei de receber um telefonema estranho dele. Acho que seria melhor se vocês fossem comigo. Quando os policiais chegaram, o Luiz lhes deu o endereço. Ele explicou que nunca havia estado lá, pois o Fábio alugou o local logo depois que voltou da viagem. Quando chegaram na casa, estava tudo bagunçado. Havia um pouco de tinta derramada no chão e um policial acidentalmente pisou nela. O Luiz viu e disse: puxa, que azar.
Vou mostrar onde fica o banheiro. Depois disso, ele foi imediatamente preso. Por quê? O Luiz havia dito que nunca tinha visitado a nova casa do Fábio antes. Então, como ele sabia onde ficava o banheiro? O Júlio estava trabalhando quando descobriu que ganhou na loteria. Ele disse para a sua contadora que queria dar metade do dinheiro para seu melhor amigo Joaquim. Mas um monte de gente começou a tentar se passar pelo Joaquim só para ganhar a grana. Será que você consegue descobrir quem é o verdadeiro melhor amigo? 7 segundos. É o que está usando uma pulseira igual a do Júlio. A Amália e o Chris têm um filho chamado Enzo. No sábado, eles saíram para jantar e deixaram o garoto em casa. Quando voltaram, não o encontraram em lugar algum. Preocupados, ligaram para a polícia e assim que o detetive chegou na casa, interrogou todo mundo. A babá disse que estava arrumando a mochila escolar do Enzo para o dia seguinte. A empregada disse que tinha passado o dia inteiro limpando os banheiros. O cozinheiro disse que estava preparando o café da manhã para o dia seguinte e que não tinha ouvido nada. A polícia soube na hora quem estava mentindo. E você, já descobriu quem é? Foi a babá. É sábado e as crianças não vão à escola aos domingos. O Robson trabalha como mecânico em sua própria oficina. Uma tarde, ele saiu para comprar algumas peças e, quando voltou, percebeu que alguém havia mexido em suas coisas. O intruso tentou colocar tudo do jeito que estava antes, mas esqueceu de um pequeno detalhe. Será que você sabe qual é? Tem uma marca de batom na xícara de café do Robson e a cadeira dele está mais baixa. Um novo restaurante abriu no terraço de um arranha-céu. O crítico de restaurantes, Jacques, está lá para experimentar os pratos e dar seu parecer. De repente, uma forte tempestade se aproxima e o Jacques ouve um anúncio. Todos devem evacuar o edifício mais rápido. Ele corre para dentro e encontra 3 elevadores e deve escolher um para permanecer vivo. Atrás do primeiro, há dezenas de cobras venenosas deslizando pelo chão. No segundo, 3 leões raivosos estão rugindo enquanto o cheiram através das portas. O terceiro elevador está cheio de água e 2 tubarões famintos. Ele quer ligar para a gerência do prédio para descobrir quem inventou de colocar cobras, leões e tubarões nos elevadores. Mas precisa escapar primeiro. Qual é a melhor opção? 7 segundos para decidir. É o terceiro elevador. Quando a porta se abrir, toda a água vai vazar junto com os tubarões e o Jacques pode escapar. O João está a caminho de casa quando percebe um grupo de pessoas o seguindo. Ele vê um buraco daqueles de manutenção aberto na calçada e pula para se esconder. Mas a tampa se fecha imediatamente e ele fica preso. O João começa a procurar outra saída e acaba em uma sala espaçosa com 3 portas. Uma placa próxima diz: apenas uma dessas portas leva à segurança. Atrás da primeira, há um cômodo se fechando por si só a cada 10 segundos. No segundo cômodo, há 4 tigres que não comem há meses. E atrás da terceira porta está uma jiboia gigante com fome. Deve ser a mesma administração de condomínios, hein? Seus 7 segundos começam agora! Ele deve pegar a segunda porta. Os tigres não podem passar mais de 2 semanas sem comida.